Você já parou para pensar que entre o diabo e um vampiro, a igreja escolheu ter mais medo do segundo? Pois é. Enquanto o capiroto pode ser exorcizado com latim e água benta, o vampiro exige estaca, fogo e uma boa dose de desespero. E o pior, tem documentos oficiais carimbados e enterrados nos arquivos do Vaticano que mostram que isso aconteceu mesmo. Não é só lenda, é registro, é pânico institucional. Nesse vídeo, a gente vai explorar por que a figura do vampiro abalou mais a fé da igreja do que 1000 demônios encapetados. Vamos entrar nos bastidores de casos reais com testemunhas, soldados e padres em choque e entender por que os mortos que voltam são um problema teológico mais cabeludo do que o inferno inteiro. Porque quando um defunto sangra mais do que um vivo, a doutrina desanda. Se você acha que a igreja sempre teve respostas para tudo, se prepare. O que você vai ver aqui não é só um passeio pelo oculto. É um espelho torto da nossa própria fé, das mentiras que contamos para nos proteger do inexplicável e do medo que temos do que não pode ser exorcizado. Spoiler: talvez o diabo seja o menor dos nossos problemas. Imagina você ser tão teimoso que morre e ainda volta para buscar o que é seu. Foi o que aconteceu com Peter Plogojovic, um camponês sérvio enterrado em 1725, que, segundo os vizinhos, não quis aceitar o descanso eterno. Dias depois do enterro, começou o caos. 9 pessoas morreram misteriosamente e todas juraram que o falecido tinha feito uma visitinha noturna. O detalhe bizarro: a própria esposa fugiu da vila dizendo que o marido apareceu pedindo os sapatos. Sim, o defunto queria sair por aí bem calçado. Quando abriram a cova, o cenário era digno de filme de terror com orçamento duvidoso. O corpo de Peter estava rosado, com barba crescida, unhas longas e sangue fresco nos lábios. Um zumbi com skincare. Os soldados e o padre olharam aquilo e disseram: "Isso é ciência?" A resposta foi uma estaca no peito e uma fogueira improvisada no cemitério. Curiosamente, depois disso, ninguém mais morreu misteriosamente. Coincidência? A igreja preferiu não comentar. O mais engraçado ou trágico é que esse caso foi documentado por oficiais do Império, assinado, carimbado e enviado para o Vaticano. E o que a Santa Sé fez com isso? Silêncio total. Porque admitir que os mortos andam por aí sugando sangue bagunça toda a teologia da ressurreição. Afinal, como é que explica para o fiel que o defunto da vila é mais eficiente do que o próprio diabo em espalhar o medo? Enquanto padres discutiam doutrina e rezavam em latim, camponeses estavam metendo estaca no peito de cadáver. E não era por sadismo, era por sobrevivência. O problema é que os métodos que funcionavam fogo, estaca, decapitação eram 100% não cristãos. O que colocava a igreja numa saia justa? Se os rituais bárbaros funcionam melhor que os sacramentos, quem é que manda no submundo afinal? A igreja, claro, preferia chamar tudo de superstição rural. Mas não dá para ignorar quando o relatório vem assinado por oficiais do exército, médicos e padres locais, dizendo que o morto sangrou ao ser perfurado e ainda deu um gemido. Se fosse filme, era exagero. Mas tá lá, no papel timbrado com selo imperial. E aí começa o dilema: ou acredita no que viu, ou finge que viu errado. A maioria escolheu o segundo. Padres como o tal do Father Anselm, que só queria viver no conforto iluminado da razão, acabaram se metendo onde a teologia não chega. Porque, convenhamos, rezar um salmo sobre a vida eterna não funciona muito bem quando o defunto está te estrangulando às 3 da manhã. E ali, entre a Bíblia e a pá de coveiro, nasce o medo real. Não do inferno, mas de algo que a igreja não controla. Quando viram um cadáver rosado com sangue fresco na boca, a ciência iluminista entrou em pânico. Médicos tentaram explicar que talvez o frio tivesse conservado o corpo, ou que o sangue era só fluido acumulado, tipo quando a geladeira estraga e o frango ainda tá bom. Só que ninguém conseguiu explicar o gemido do morto quando foi estacado. Aí o laboratório ficou pequeno. Os racionalistas da época
todos empoados e céticos, preferiam dizer que era histeria coletiva, porque é muito mais fácil dizer que todo mundo surtou ao mesmo tempo do que admitir que tem coisa aí que desafia tanto o bisturi quanto a Bíblia. E enquanto os eruditos batiam cabeça em Viena, o povo no campo já estava com alho no pescoço e a estaca pronta. Aí vem a parte boa. Os próprios relatórios médicos assinados por cirurgiões do exército diziam que os órgãos dos cadáveres estavam fresquinhos, tipo, como em pessoas vivas. A ciência ficou naquele limbo desconfortável entre "isso não pode acontecer" e "mas aconteceu". E quando a ciência não dá conta, sabe quem entra? A desculpa favorita da humanidade: mistério. Quando o padre Anselm voltou cheio de relatos, sangue fresco e trauma nos olhos, teve que encarar uma reunião com o combo da negação. Abades, médicos e um protestante com cara de "isso é superstição católica". Uns queriam rezar, outros riram nervosos, e teve quem sugerisse que tudo era culpa do frio, ou da imaginação dos camponeses, porque o povo pobre sempre leva a culpa até quando quem está atacando é um morto. O mais curioso? Um monge mais estudado puxou um livro francês cheio de casos parecidos e disse: "Gente, isso aqui acontece há séculos". A sala gelou. Ninguém queria admitir que o problema não era novo, era antigo, recorrente e possivelmente real. Só que real demais para encaixar nas caixinhas dogmáticas da fé institucional. Vampiro não é demônio. Vampiro é incômodo teológico. E aí veio a frase que ninguém queria ouvir: "Se esses mortos voltam mesmo, o que isso diz sobre a autoridade da igreja sobre a vida e a morte?" Silêncio. Porque uma coisa é lutar contra o diabo, outra é tentar explicar por que um camponês excomungado tem mais resistência que um santo incorrupto. O medo da heresia virou medo do ridículo, e do ridículo a negação foi automática. Cansado de ver padre fingindo que nada aconteceu, Anselm fez o que qualquer teólogo frustrado faria. Foi fuçar nos arquivos proibidos da igreja. Lá estavam os documentos que ninguém lê, os que cheiram a mofo e heresia. Cartas, manuscritos, tratados ocultos todos descrevendo, com detalhes assustadores, aparições de mortos-vivos ao longo dos séculos. Só que em vez de virar doutrina, tudo foi trancado a 7 chaves. Numa dessas relíquias, Anselm leu que, na tradição ortodoxa, corpos que não apodreciam podiam estar excomungados e não abençoados. Ou seja, o que o catolicismo chama de milagre da incorruptibilidade, os ortodoxos chamam de assombração não resolvida. E ali, num rodapé rabiscado por um monge surtado, veio o soco. O vampiro se alimenta da fé fraca. A estaca no peito virou metáfora. Era isso que a igreja mais temia, não o vampiro em si, mas o que ele representava. Um glitch na teologia, uma quebra no controle. Se a salvação depende de ritual, mas o ritual não impede o morto de voltar, onde está o poder de Deus? E se o fogo do camponês é mais eficaz que o latim do padre, talvez o verdadeiro perigo nunca foi o inferno, mas o silêncio que vem depois dele. No fim das contas, o que um vampiro representa? Um morto que não aceita estar morto. Um erro de sistema. Uma resposta incômoda para uma pergunta que ninguém tem coragem de fazer. E se nem a morte é sagrada? Enquanto a igreja espera pela ressurreição no juízo final, o vampiro já levantou, já mordeu e já saiu por aí. Sem bênção, sem glória, só sede, e isso bagunça tudo. A ironia? A igreja sempre teve respostas para o inferno, mas nunca soube lidar com um corpo que sangra depois de enterrado. Porque o demônio, a gente exorciza. Mas e o morto que volta sem invocação? Que nem precisa de magia, só de rancor? A única defesa eficaz até hoje continua sendo a mais bárbara: estaca, fogo e reza improvisada. O pacote pagão completo, nada de água benta. E o mais louco, esses casos nunca sumiram. Eles só mudaram de nome. Hoje a gente chama de lenda, distúrbio do sono ou ficção.
Mas a pergunta segue ali, latejando nos porões do inconsciente coletivo: por que a fé não foi suficiente? Talvez, no fundo, a gente não tenha tanto medo de monstros, mas sim de um Deus que parece ausente quando o monstro aparece. E aí, ainda acha que tudo isso é só superstição? Ou começou a questionar se tem coisa demais sendo escondida por aí? Porque se até documentos oficiais mostram defuntos frescos, sangrando e gemendo após a morte, talvez o problema não seja acreditar demais, mas ter acreditado nas coisas erradas. A igreja silenciou, a ciência duvidou, mas os mortos continuaram voltando. E você? Vai continuar ignorando os sinais? Talvez o verdadeiro despertar espiritual não venha com incenso e mantra, mas quando você encara o fato de que a realidade é bem mais estranha do que prega qualquer religião. O que você faria se visse um vampiro? Esperaria o padre ou pegaria a estaca? E mais importante, por que a gente ainda precisa de monstros para nos lembrar que nossa fé é frágil? Se isso te fez pensar, desconfiar ou até rir nervosamente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente não foge da treva, a gente acende a lanterna e pergunta: quem tá aí? Porque o medo só domina onde a ignorância reina. E você já não é mais ignorante, né?